Se fosse dividir as peças que eu escrevi, poderiam ser assim, tipo, as peças didáticas, que eu adapto muito livros, né, clássicos da literatura para o teatro, porque tem um produtor, o Ivaldo Cunha, que ele, digamos assim, ele me encomenda essas peças, ele me paga por isso, e eu já escrevi muitas adaptações para ele, e também a minha irmã usa muito em sala de aula, e eu também gosto muito de trabalhar o ensino da literatura com a encenação de peças. Muitas vezes eu entrego para os alunos adaptarem, mas eu já vi que são pouquíssimos alunos que teriam a visão do teatro. Porque você não pode fazer uma coisa como se alguém sentasse para escutar uma história. O teatro não é você escutar, o teatro é você ver, é a ação, é tudo. Então, eu adaptei, por exemplo, a trilogia do Adultério, do Machado de Assis. Comecei pelo Dom Casmurro, que na verdade é o último, né? Então tirei toda aquela carga dramática que eu poderia tirar da história do Dom Casmurro, né? Peguei aquela coisa do Bentinho ser um advogado, a opressão da mulher, respeitando muito o texto de Machado, mas quando você transpõe gêneros, né? Você sai, por exemplo, da narrativa, que é o romance, para o teatro, o gênero dramático, então você tem que tomar algumas liberdades. Essa transposição de mídia sempre é assim. Então, adaptei a seguir o Quincas Borba. No Quincas Borba eu tomei mais liberdade ainda. Eu transformei num musical, coloquei o Circo das Letras. É um circo meio falido, sabe aquele Tomara que não chova? E para 4 atores, aí usei aquela coisa do clown, do palhaço, entendeu? E tomei muita liberdade, mas aí os professores disseram que deveria respeitar mais o texto, não sei o que, mas foi muito legal. Eu trabalhei com o Glauco Cazé, ele fez as melodias e eu fiz as letras e o texto. É porque rola uma questão também de ritmo, né, Moisés? Teatro é ritmo, tem que ter velocidade, você não pode também ser tão parado e só o texto. Exato, senão, o teatro é ação, não é? Ação, senão torna cansativo o público. Então eu adaptei o Quincas Borba para o musical, foi Quincas Borba o musical. O cachorro de Quincas Borba, pô, como é que você vai colocar um cachorro em cena? Porque Quincas Borba morre no final, o último que morre no livro é o cachorro, né? Que o filósofo morre logo no começo, deixa herança para Rubião. Como colocar um cachorro em cena? Então foi uma coisa muito engraçada, que a boca do circo, da entrada dos atores, era um cachorro com a boca aberta, né? Os olhos acesos, e tinha também um cachorrinho de inflável, que eles usavam em cena. Procurei mais aquela brincadeira em Machado de Assis. Agora, claro que respeitando o texto de Machado na medida do possível. E por fim, adaptei também para o Ivaldo. Todos os 3 foram montados e estão em cartaz há 7 anos, mais ou menos. O Brás Cubas. O Brás Cubas também, eu peguei o personagem da natureza, dei uma esticada para ela servir meio que de narrador, não é? Então essa trilogia do Machado, adaptei outras coisas também, adaptei o Senhora, do José de Alencar e muitas outras coisas. Além de muitas peças pequenininhas, O Homem que Sabia Javanês, e criei também peças maiores, o Capitães da Areia, para o centenário do Jorge Amado ano passado, mas o Capitães da Areia, a minha adaptação, ela não foi à cena, porque a pessoa que contratou achou melhor fazer outra peça sobre Luiz Gonzaga, enfim. Mas essas peças didáticas eu tenho muitas, o Macunaíma, eu adaptei muitas delas. Tem também as peças que eu considero assim históricas. Aqui no Santa Isabel mesmo, um musical meu, Delmiro Gouveia, eu ganhei um prêmio de dramaturgia, meu primeiro prêmio como dramaturgo, assim. O texto, o governo do estado lançou no final dos anos 80, um edital, e eu ganhei um prêmio com Delmiro Gouveia e uma menção honrosa com outra peça minha, a Cleópatra. Delmiro Gouveia foi uma peça histórica, um musical também. Eu gosto muito de escrever musicais. Eu trabalho com a métrica, nós que somos professores, eu trabalho com a métrica, então quando eu faço as canções, as letras das canções, eu já coloco uma espécie de melodia, porque depois, claro que vai virar outra, de acordo com o compositor, que eu não sou compositor de música. Transformei num musical. Outra peça histórica minha é sobre a Guerra dos Mascates. Recife se libertou de Olinda em 1710, veio um decreto de Portugal separando, porque o Recife era um porto de Olinda. Em 1710 veio
Aqui atrás é o Palácio do Governo, né? Aqui ficava o Palácio de Maurício de Nassau, o Palácio de Friburgo, que foi destruído justamente depois dessa época, depois de 1710. O governador de Pernambuco, ele morava aqui atrás. Então, Recife pertencia a Olinda. Veio esse decreto para criar Recife como uma vila e o governador foi protelando porque o pessoal de Olinda era muito rico. E não queria que Recife ficasse independente, porque eles iam ter que pagar para usar o porto. Então houve esse episódio chamado Guerra dos Mascates. E eu escrevi uma peça também, dentro das coisas, baseado no livro de José de Alencar, Guerra dos Mascates, que é um romance histórico. Mas é engraçado que a história se passa em 1710 e o Alencar, como não gostava de Pedro II, que já é a segunda metade do século XIX, apesar de ele estar escrevendo uma história cento e poucos anos antes, ele coloca no governador de Pernambuco a figura de Pedro II. Então eu me aproveitei disso também para escrever a peça. Essa peça é inédita, talvez ela entre agora, esse ano, como um projeto, alguma coisa assim. E eu também sou muito fascinado, outra peça que eu escrevi histórica, é o Experimento Margrave. Margrave, ele veio para cá quando Maurício de Nassau estava aqui. Isto é, na primeira metade do século XVII, quando houve a renascença aqui no Recife, né? que ele fez esse bairro daqui, porque todo mundo só queria morar ali do outro lado, no Recife antigo, né? Então ficavam todos como se fosse naquela ilha. Tinha uma pequena península que dava para Olinda, e todo mundo ficava ali porque disse que esse lado de cá havia índio, mosquito, doença, não sei o que, ninguém queria morar aqui. Quando Maurício de Nassau veio para cá, ele urbanizou isso aqui, chamado bairro de Santo Antônio, que a gente está agora. Então esse Margrave, ele é um cientista botânico, astrônomo. Ele fez o primeiro observatório astronômico, que é bem aqui, a 2 quadras daqui, próximo ao Diário de Pernambuco, aqui em Recife. Então eu escrevi uma peça sobre ele também, o Experimento Margrave, e a peça também é muito experimental. Eu escrevi a pedido de um amigo meu, que era para fazer uma história em quadrinhos sobre Margrave, porque esse meu amigo é astrônomo e queria falar sobre Margrave. Então essas 3 peças, o Delmiro Gouveia, a Guerra dos Mascates e Experimento Margrave, são 3 peças históricas minhas, tem outras também. Tem as peças que eu considero não tanto históricas, como Bento Teixeira. O Bento Teixeira, sobre aquele judeu que escreveu o primeiro poema do Barroco, né, o Prosopopeia, em 1598, mais ou menos. Não é bem uma peça histórica, eu considero mais uma peça epolírica. Eu pesquisei sobre ele, sobre o Bento Teixeira, esse judeu que morava aqui em Pernambuco, e escreveu um poema épico sobre uma família de Olinda, os Albuquerque, usando o modelo camoniano, a oitava camoniana, aquela rima, né, a baba BCC, os decassílabos heróicos, tudo. Eu peguei a vida dele. Lucila Gonçalves Ferreira, que é uma pessoa que eu gosto muito, foi minha professora, tem aqueles estudos femininos e tudo mais. Eu peguei de um livro dela chamado Rios Turvos, que também fala do romance de Bento Teixeira com Filipa Raposa. Eu peguei a personagem da Filipa Raposa, que foi muito legal, e dei uma dramaticidade àquilo tudo, né? As minhas pesquisas, o livro da Lucila Gonçalves Ferreira, e tive a oportunidade de ter Germano Raiuti, que eu considero o melhor ator de Pernambuco, como tem a primeira dama, né? Ele é o primeiro ator, né? Quando se fala de grandes atores em Pernambuco, interpretando Bento Teixeira, o meu texto. Estela Mares também estava no elenco, fazendo Filipe Raposa, foi aqui no Santa Isabel, tivemos uma leitura dramatizada e foi muito bem criticada pela própria Luzilá, que veio assistir, o que me gratificou muito, né? Como peça lírica também, e tanto quanto histórica, eu escrevi outra chamada Anjos de Fogo e Gelo. Anjos de Fogo e Gelo é sobre Rimbaud, que Arthur Rimbaud, poeta simbolista francês, decadentista, né? Que eu gosto muito. Esse rapaz que aos 20 anos parou de escrever e, no entanto, em apenas 2, 3 anos, criou uma temporada no Inferno, a Saison no Enfer, que mudou toda a literatura, a concepção de literatura, né? Então eu falo da poesia de Rimbaud, eu levei muita poesia. E foi uma peça muito bem montada, bem produzida. Então tivemos TV, tivemos outdoor, tivemos uma temporada de sucesso com muitos depoimentos de pessoas importantes daqui em 2008. Eu considero Anjos de Fogo e Gelo, que isso é tirado de um poema de Rimbaud, o título dessa peça, é uma peça epolírica, porque tanto é histórico, eu peguei a vida dele, mas eu também trabalhei não só essa questão do épico, da época em que ele viveu, dele como representante, uma espécie de príncipe dos poetas, digamos assim, o Rimbaud, mas a poesia dele eu coloquei ali, por isso que eu chamo epolírica, como também a do Bento Teixeira.
E outra peça que eu consideraria epolírica é uma peça que me marcou muito, uma peça minha que foi montada em 99, ficou em cartaz até 2000, Para um Amor no Recife. Para um Amor no Recife é do final dos anos 90, eu estava muito ligado no Mangue Beat, então eu estava com toda aquela onda de revalorização do Recife. O Recife tinha sido revitalizado em 94, eu assisti aí ao Réveillon do Chico Sainz, 94, 95, logo assim fui passar um tempo em Nova York, Chico estava naquela efervescência, e Para um Amor, Chico morreu em 97, um ano e meio depois eu estava escrevendo o livro A Rapsódia, Afro-Ciberdélica, né? Aí eu fiz Para um Amor, que tem aquele clima Mangue Beat, o DJ Dolores, que era da turma do Chico Sainz, colocou música, nós ganhamos muitos prêmios, foi uma boa montagem também, a produção da Simone Figueiredo, pela Ilusionistas. Então, e trata de um drama uma coisa muito comovente, uma coisa muito... Eu acho que de todas as minhas peças, Para um Amor foi a que mais arrancou de dentro de mim um monstro. Primeiro que eu tinha parado de escrever peças de teatro, de fazer teatro. Estava me dedicando mais ao magistério. E fazendo especialização, mestrado, tudo. E as pessoas diziam, pô, faz 5 anos que você não escreve, volta a escrever, eu não quero mais saber de teatro. Aí voltei e escrevi Para um Amor no Recife, que é a história de Márcio e Bel. É uma história... A AIDS naquela época... Você mexe um pouco com coisas das classes sociais também ali. Bel é uma menina que tem uma vida estruturada, estuda, tem uma família burguesinha. E Márcio, na realidade, um menino que tinha tudo para ser um delinquente, porque ele tem um trauma de infância, o abandono do pai. Mas que, uma mãe alienada, mas com muita luta ele consegue chegar a algum lugar, consegue ter um trabalho, consegue levar uma vida digna. Ok? Ok. Só que tem a questão da AIDS aí que entra. Fala um pouco mais sobre isso. Hoje em dia, até não precisa nem falar do avanço da ciência em relação ao HIV, não é? Mas hoje em dia ainda é um grande tabu. O Márcio, além do HIV, ele tem a questão da que se chamaria bissexualidade. Eu não acredito em bissexualidade, entendeu? Eu acredito em homossexuais que fazem sexos também com o sexo oposto. Eu me lembrei agora de Maria Bethânia, uma vez perguntaram a Maria Bethânia, o que é sexo oposto para você? Aí ela disse, é o que está à minha frente. Tem esse problema, mas o Márcio, ele é muito doido. O relacionamento dele com a mãe, dele com a vida, a prostituição, que ele se prostituiu também. Agora, durante a peça, ele está fazendo mestrado, ele tem um emprego, e é o amor entre eles. Mas ela não aguenta, é a cabeça dele, que é muito doido. E ela, como aquele mundo burguês, a peça toda se passa na Avenida Beira-Mar, em Boa Viagem, durante uma noite de Natal. E ela com aquela coisa toda, ele passa Natal com a família, e ele está na gandaia já faz 2 dias, como sempre, que ele emenda noite após noite. Ele é